Eu falo agora de economia. O PIB brasileiro, resultado anunciado hoje, avançou 1,1% no primeiro trimestre deste ano. O dado foi divulgado pelo IBGE. A alta vem depois de trimestres anteriores com resultados mais fracos. A gente pode acompanhar aqui no nosso telão. O desempenho veio em linha com o que o mercado esperava e um pouco abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando o país cresceu 1,3%. O principal destaque foi o agro, que cresceu 2%. O resultado foi impulsionado pelo desempenho da safra da soja. Os dois outros grandes setores da economia, indústria e serviços, também avançaram no período. Quem chega para analisar esses números com a gente agora é o Bruno Caraza, que hoje fala com a gente ao vivo do Recife. Bruno, boa noite para você, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, não ouvi o Bruno aqui, mas vamos lá, vamos começar. Bruno, a gente pode olhar esses números da fotografia do momento, mas a gente também encontra, mergulhando neles, sinais menos vistosos, menos animadores sobre a atividade econômica. Oi, Renata, boa noite. Prazer falar aqui direto de Recife, essa cidade maravilhosa, e vamos comentar o resultado do PIB. Então, boa noite para você e boa noite para você que está com a gente também no JG. Renata, esse dado que você deu, ele normalmente acontece, né? O primeiro trimestre do ano, ele crescer mais do que o último trimestre do ano anterior, justamente por causa das safras que costumam se concentrar nesse início do ano. Então, o agro normalmente puxa o desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Mas para a gente olhar como que se dá a tendência da economia brasileira num prazo de mais longo prazo, a gente costuma ver a variação do PIB ao longo de 12 meses. E a gente vai mostrar agora no telão como que se deu aí esse filme da história, né, da economia brasileira recente. A gente está vendo aí no telão como que a economia brasileira ela vai se aquecendo ao longo de 2024 e chega no ápice no primeiro trimestre de 2025, que ela cresce 3,6%. Nesse momento, a inflação está no seu auge, né, saindo do controle, e é aí que o Banco Central aumenta as taxas de juros, e aí, com o crédito mais caro, a economia brasileira começa a crescer em taxas cada vez menores. Ela continua crescendo, mas agora ela está crescendo ao ritmo de 2% ao ano. Essa dinâmica, quando a gente olha o comportamento das pessoas, das empresas e dos governos, ela é muito diferente. E aí a gente vai ver agora num segundo telão como que essas taxas de juros mais altos afetaram o comportamento das empresas. A gente está vendo aí na linha laranja e na linha amarela as importações das empresas e os investimentos das empresas que vinham crescendo forte no início do ano passado, e com as taxas de juros mais altas, esse crescimento vai se esvaindo ao longo do tempo e agora está um crescimento relativamente baixo. A mesma coisa a gente observa na linha azul, que é a linha do consumo das famílias. E acontece a mesma coisa, as famílias brasileiras estão endividadas, por isso que o governo lançou o Desenrola, as taxas de juros altas aumentam o problema da inadimplência e as pessoas continuam comprando mais, mas a taxas cada vez menores. É isso que a gente observa na tendência do gráfico. Quando a gente olha a dinâmica das exportações e do consumo do governo, que é o próximo telão, a gente tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica positiva. A gente vê aí como que as exportações das empresas brasileiras, é a linha amarela, como ela se acelera ao longo dos últimos meses. E isso é um resultado muito positivo, porque a gente veio de um contexto de tarifaço, num contexto de guerra no Oriente Médio, e mesmo assim as empresas brasileiras estão exportando mais, o que é um fator positivo. E o outro dado que está aí na linha azul tem a ver com o consumo do governo, que também está se acelerando. E aí é bom a gente lembrar que não se trata só do governo federal, nós estamos falando do governo dos estados e dos governos dos municípios, o que é uma evidência de que está todo mundo aí gastando mais às vésperas do ano eleitoral para tentar se reeleger e fazer os respectivos sucessores. Renata. Bruno, e agora uma pergunta sobre setores, os mais afetados. Conta pra gente.
Pois é, Renata, essa dinâmica ela se reflete também nos números que o IBGE, aliás, o IBGE hoje completa 90 anos de existência, ele que produz as estatísticas do PIB. O IBGE divulgou hoje como que essa dinâmica se dá entre os setores, e aí ela é afetada pelos mesmos fatores. A gente vai ver agora no telão que os setores que são mais dependentes de crédito sofrem mais com as taxas de juros altas, e aí a gente vê aí os 3 setores com pior desempenho são de eletricidade e saneamento, indústria e construção civil, que são intensivos em investimentos. Agora, no lado positivo, a gente tem informação e comunicação, a gente tem o agro e a gente tem indústria extrativa, que é basicamente petróleo e mineração. São todos setores que estão dependentes mais de uma dinâmica externa do que interna da economia brasileira. A adoção de tecnologia pelas empresas no Brasil e a conquista de novos mercados diante da conjuntura de mercado internacional. Renata. É isso, é PIB, é aniversário do IBGE, por isso que a gente está vendo o Bruno Caraz em plena sexta-feira no JG. Bruno, muito obrigada, bom fim de semana para você.